Rumos da política indigenista. A partir de 1890, Cândido Mariano da Silva Rondon, oficial do Exército Brasileiro, responsável por expedições científicas e militares nas regiões inexploradas do país, estabeleceu contato pacífico com diversos grupos indígenas, entre os quais os Bororó, os Nambiquara e os Pareci. Rondon foi o primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, criado em 1910, cujo objetivo era proteger esses grupos dos atos de violência, em especial nas novas áreas de ocupação. Pela primeira vez, a legislação brasileira reconheceu o direito de os povos indígenas viverem em suas próprias terras e manterem seus costumes e suas tradições. Porém, foi instituída a tutela do Estado sobre essas populações, uma vez que eram consideradas incapazes para o exercício dos direitos de cidadania. O SPI foi extinto em 1967 e em seu lugar foi criada a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, sendo mantida a missão de exercer a tutela sobre os indígenas e suas terras. Em 1973, foi sancionado o Estatuto do Índio, que continuou a considerar os indígenas relativamente incapazes. As resoluções do documento mantinham a tutela dos indígenas pela FUNAI até que a integração deles na sociedade nacional fosse completada. Embora o Estatuto tenha reafirmado o direito dos indígenas ao seu território, ele manteve o direito de conceder a demarcação definitiva de todas as terras indígenas à FUNAI. Na mesma época, a Amazônia, importante região que abrigava uma diversificada população indígena no Brasil, tornou-se alvo de uma ampla política governamental de colonização e ocupação produtiva. Grandes projetos de exploração mineral e de implantação de usinas hidrelétricas exigiram o deslocamento de centenas de povos, o que iniciou uma nova onda de violência e de dizimação das populações indígenas. Desde a década de 1980, tem havido certa recuperação das taxas de crescimento populacional da maior parte dos povos indígenas. Apesar de lento, esse crescimento está revertendo o processo de extinção de alguns destes povos. A Constituição de 1988 promoveu mudanças, substituindo a noção de tutela e de assistencialismo pelo reconhecimento do direito à pluralidade étnica fundamentada no autorreconhecimento. Passo importante para ampliar a valorização das comunidades indígenas no Brasil, garantindo, ao mesmo tempo, sua maior integração na sociedade e a preservação de sua cultura. Atualmente, os povos indígenas têm reivindicado a garantia ao direito de ter uma educação escolar bilíngue e intercultural, com destaque para a valorização de sua cultura na própria comunidade e com professores indígenas. Essa não tem sido uma tarefa fácil, porque faltam investimentos públicos e maior suporte do Estado para que as próprias comunidades possam desenvolver as suas experiências educacionais, elaborando propostas pedagógicas coerentes com os valores de suas culturas. Para enfrentar essas dificuldades, os povos indígenas têm se organizado politicamente como a mobilização dos povos indígenas do Cerrado, que luta pela demarcação de suas terras e pelo respeito a esses limites no norte de Mato Grosso, áreas atualmente cercadas por grandes fazendas produtoras de soja. Isso também ocorre na floresta amazônica. As comunidades indígenas, junto das comunidades ribeirinhas e extrativistas, estão lutando para impedir a invasão de suas terras por garimpeiros e madeireiras. A matriz Tupim. O antropólogo Darcy Ribeiro foi um dos mais influentes pensadores brasileiros do século XX, cujas obras ajudam a compreender a formação social e econômica do Brasil. A costa atlântica, ao longo dos milênios, foi percorrida e ocupada por inumeráveis povos indígenas, disputando os melhores nichos ecológicos. Eles se alojavam, desalojavam e realojavam incessantmente. Nos últimos séculos, porém, índios de fala tupi
bons guerreiros se instalaram dominadores na imensidade da área, tanto à beira-mar, ao longo de toda a costa atlântica e pelo Amazonas, acima, como subindo pelos rios principais, como o Paraguai, o Gaporé, o Tapajós, até suas nascentes. Se a história, acaso, desse a esses povos tupi uns séculos mais de liberdade e autonomia, é possível que alguns deles se sobrepusessem aos outros, criando chefaturas sobre territórios cada vez mais amplos e forçando os povos que neles viviam a servi-los, os uniformizando culturalmente e desencadeando, assim, um processo oposto ao de expansão por diferenciação. Nada disso sucedeu. O que aconteceu e mudou total e radicalmente seu destino foi a introdução no seu mundo de um protagonista novo. O europeu, embora minúsculo, o grupeiro recém-chegado de além-mar era super agressivo e capaz de atuar destrutivamente de múltiplas formas, principalmente como uma infecção mortal sobre a população pré-existente, debilitando-a até a morte. Esse conflito se dá em todos os níveis, predominantemente no biótico, como uma relação bacteriológica, travada pelas pestes que o branco trazia no corpo e eram mortais para a população índene. No ecológico, pela disputa do território de suas matas e riquezas para outros usos, no econômico e social, pela escravização do índio, pela mercantilização das relações de produção que articulou os novos mundos, ao velho mundo europeu como provedores de gêneros exóticos, cativos e ouros. No plano étnico-cultural, essa transfiguração se dá pela gestação de uma etnia nova, que foi unificando na língua e nos costumes. Os índios desengajados de seu viver gentílico, os negros trazidos de África e os europeus aqui querenciados. Era o brasileiro que surgia, construído com os tijolos dessas matrizes, à medida que elas iam sendo desfeitas.